Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos continuar com a ondulatória, tratando agora de interferência, que é um assunto importante dessa parte de ondulatória. Então, para isso, vamos ver o princípio de superposição das ondas. Tá? Então, do que se trata? Vamos lá. Então, veja, você tem dois pulsos, aqui eles estão em fase e eles vão se encontrar. Então, nessa hora, você vai ter que a amplitude, que você vai ter resultante aqui, vai ser a soma das duas amplitudes. Quando os pulsos estão em oposição de fase, um de um lado, outro do outro, e eles se encontram, a amplitude resultante vai ser a amplitude de um menos a do outro. Tá? Então, isso é importante porque é a partir daí que você vai entender o que vem a ser uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Tá? Então, o que a gente vai ter? Então, vamos imaginar, por exemplo, você tem lá duas fontes em fase. Então, quando uma gera uma crista, a outra também gera uma crista. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, por exemplo, vamos imaginar ali a superfície livre de um líquido, e eu estou representando, por exemplo, a crista por uma linha cheia, o vale por uma linha tracejada. Então, essa aqui vai ter essa notação, a outra também. Então, vai ter ponto aqui em que uma crista encontra com a outra. Então, é o que está marcado aqui em escuro. E aquele que uma crista encontrou um vale, está marcado por um pontinho aberto. Então, você vai ter pontos de máximo, ou mínimo, porque também você pode ter dois vales se encontrando, duas linhas tracejadas se encontrando. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho linha tracejada aqui e ela encontra uma outra linha tracejada. Então aqui esse ponto vai estar lá embaixo. Tá? Aqui são duas cristas, lá em cima. Tá? E o que é a interferência destrutiva? É quando um vale encontrou uma crista, então ele ficou no meio. Então, veja só. E aqui você tem a regrinha para você encontrar essa interferência. O que você faz? Você mede a distância do ponto à primeira fonte, estou chamando de x1, mede a distância do ponto à segunda fonte, estou chamando de x2. Então você vai ter aqui a diferença. x1 menos x2 é essa variação, esse delta. Então se esse delta for igual a n sobre lambda sobre 2, tá? E esse número for par, então você tem um caso de interferência construtiva. Agora, se esse número for ímpar, então aí você tem uma interferência destrutiva. Mas isso se as suas fontes estão em fase. Tá, e se elas estiverem em oposição de fase? Quando uma faz uma crista, a outra faz o vale, e vice-versa. Então aí muda a regra. De novo, você vai ver a distância, vai achar o delta. Só que agora, quando uma fez uma crista, a outra fez um vale. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Agora aqui você vai ter na interferência construtiva N ímpar e aqui N par. Então, gente, é preciso ter atenção nos enunciados para você ver se as fontes estão em oposição de fase ou não, se elas estão em fase, para você ver qual a regra que você vai usar. Senão você vai fazer uma coisa pensando que é e no fim é outra. Tá? Isso é muito importante para você poder tá resolvendo ali os exercícios. Tá bom? Atenção nisso, porque senão a coisa fica complicada. Uma outra situação de interferência, que agora acho que vai ficar bem evidente, o que é interferência construtiva e destrutiva, é quando você tem uma onda estacionária. Então, por exemplo, você gera um pulso, ele vai até o outro lado e reflete e interfere com ele mesmo. Ou então, você tem duas fontes em fase, gerando pulsos. E esses pulsos vão se encontrar por meio da corda. Então, aqui ela não está excitada e aí você ergueu as pontinhas. Próximo passo é você baixar, voltar para onde você estava, criou um pulso. Aí você vai para baixo, aí você volta. E aí vai, olha, o pulso vai se encontrar, está quase se encontrando. Próximo passo, encontrou. Então, nessa hora, você tem uma interferência construtiva aqui. Que esse caso é mais simples do que o caso que eu estava mostrando antes, que era da superfície livre do líquido. Mas aqui gerou um caso de interferência construtiva. Bem, próximo passo, esse pulso continua indo para lá, o que nasceu desse lado vai para o outro lado. Tá? E aí agora é interferência destrutiva, então ele fica desse jeitão. Bem, aí continua cada um indo para o seu lado. Próximo passo vai dar interferência construtiva de novo. Ó.
e agora destrutiva. O que acontece é que na hora que você vai pegando isso aqui, você vai ver que vai ter, né, pontos, né, em que ficam oscilando, né, que você tem um ventre. Ou ele está lá em cima ou ele está lá embaixo. Então esse ponto fica oscilando. E tem ponto que não sai do lugar. Então esse ponto que não sai do lugar eu vou chamar de nó, que é um ponto sem vibração. Então aí a interferência sempre é destrutiva. E o outro, né, ainda que tenha, né, momentaneamente uma interferência destrutiva, ele fica oscilando de um lado para o outro, com máxima amplitude. Na verdade, 2 vezes a amplitude de um pulso. Tá? Então aí você fala que é interferência construtiva. Né? E esse balãozinho, né, seria um ventre. Né? E nas extremidades do ventre você encontra nós, 2 nós, um de cada lado. Tá? Então, né, está apresentada aí a onda estacionária. Você vai falar, pô, mas como que a onda pode estar parada? Não, é que se você tem uma corda, você fica agitando, né, você vai ter uma formação desse tipo, esse tipo de perfil. Né? Não perca os próximos capítulos, porque na próxima aula a gente vai estudar justamente corda vibrante, que aí entra isso. Tá? Mas vamos passar agora para uma aplicaçãozinha. Né? Então temos aqui o primeiro exercício. 2 fontes, né, F1 e F2, separados de 4 metros, emitem em fase, então é o caso de fonte em fase, na mesma frequência. Um observador se afastando lentamente da fonte F1 ao longo desse eixo X, detecta o primeiro mínimo de intensidade sonora devido à interferência das ondas geradas por F1 e F2 na posição x igual a 3. Sabendo-se que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, ele quer saber qual é a frequência das ondas sonoras que foram emitidas. Então, vamos lá, vamos fazer, né, o nosso exercício. Então, para isso, eu vou pegar a nossa mesinha. Vou pegar a figura, porque eu vou precisar fazer uma continha aqui. Então, colocando lá a nossa figura. E vamos resolver esse negócio, tá bom? Então a primeira coisa é você notar que você tem ali um triângulo retângulo, né? Olha, aqui você teria 4, aqui você tem 3, aqui você tem um ângulo reto. Então esse segmento, né? Vamos chamar de x2 é igual a quanto? 5 metros. É o triângulo 3, 4, 5. E essa distância de 3 metros, quem que é? É o nosso x1. Então, o ΔX, né, que eu tenho que calcular, é x1 menos x2, ou o contrário, né? Vamos pôr aqui, ó, x2 menos o x1, tá? Então, isso vai ser igual a 5 menos 3, e, portanto, isso é igual a 2 metros, tá? Bem, além disso, eu sei que esse é o primeiro caso de interferência construtiva. E eu tenho que esse delta, né, ele é igual a quem? Ele é igual a n que multiplica lambda sobre 2. Tá? E como a interferência é uma interferência construtiva, né, eu devo ter aí o seguinte, as fontes elas estão em fase. Né? Então, nesse caso, então, vamos lá, pegando aqui o caso da fonte em fase, colocando aqui a teoria, né, para que a gente possa analisar. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos, né, a equaçãozinha do delta. Então, olha, o delta está ali, né, é n lambda sobre 2, e no enunciado ele falava o seguinte, né, o primeiro mínimo. Então, o primeiro mínimo, o que vem a ser? É justamente o caso de interferência destrutiva. Esse n tem que ser o quê? Ele tem que ser ímpar.
E o primeiro mínimo vai ser quando o n for igual a 1. Então, ó, a partir dessa equação, eu vou ter que 2 é igual a 1 vezes lambda, lambda sobre 2. Então, eu tenho que o lambda é igual a 4 metros. Pegando a relação fundamental, né, das ondas, V igual a lambda vezes F, então eu tenho que 340 é igual a 4 vezes F. E aí a frequência é igual a 85 Hz. Tá? Tá feito. Tá bom? Duas fontes F1 e F2, separadas de certa distância operando em fase, produzem ondas na superfície da água com comprimentos de onda constante de 2 cm. Um ponto P na superfície da água dista de 9 cm F1, 12 cm F2. Então, quantos comprimentos de onda existem entre P e F1 e entre P e F2? E depois, né, no ponto P, a superposição das ondas produzidas por F1 e F2 resulta numa interferência construtiva ou destrutiva. Justifique a sua resposta. Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Tá? Deixa eu pegar, levar o exercício para aí, ficar com o enunciado aí para poder enxergar. Então tá aí o enunciado. Né? Então vamos lá. O que nós temos aí, né? Bem, eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que ver quanto que é o delta. Né? Então vamos lá. Eu tenho que o comprimento de onda, ele vai ser o lambda, né, é igual a 2, que ele deu no enunciado, 2 centímetros, né? Tenho que essa distância x1 da fonte é igual a 9 centímetros, né? E, portanto, né, se eu fizer a continha, dividir um pelo outro, né, eu devo ter aqui o seguinte, eu vou ter 9, né, meios de lambda entre, né, o P e o F1. Bem, de modo análogo, se eu tenho que o lambda é igual a 2 centímetros e tenho que a distância ali agora é de 12 centímetros, né, então eu devo ter 12 sobre 2. 12 sobre 2, ou seja, eu tenho 6 lambdas, né, entre P e F2, tá? Bem, então o item A seria isso, você falar que aqui você vai ter 4,5, aqui você tem 6, tá? Então isso seria o nosso item A. O item B, né, ele quer saber o seguinte, se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Então eu vou calcular primeiro o delta, né? Quem que é o delta? Vai ser, nesse caso, o x2 menos o x1, né? Então, isso vai dar o quê? Vai dar 12 lambda sobre 2 menos 9 meios de lambda. E, portanto, isso aqui vai ser igual a quanto? 3 lambda sobre 2. Aí, o que você tem que fazer é lembrar que quando esse número que está aqui, esse 3, né? Esse número, ele é ímpar, né? Para fontes que estão operando em fase, então você tem que caso? É o caso de interferência destrutiva. Tá? E aí está feito. Tá bom? Então você calcula as distâncias, tendo as distâncias você calcula o delta, tendo o delta você vai ver, né, quantas vezes você tem ali o meio comprimento de onda. Tá? Se esse número for um número inteiro, tem que ser inteiro. Sendo inteiro e ímpar,
então interferência destrutiva. Sendo inteiro e par, então aí é interferência construtiva. Bem, terceiro exercício. A velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo, colocam-se dois alto-falantes iguais, um de fonte ou outro, distanciado de 6 metros, conforme mostra a figura. Aí você tem aqui um desenho esquemático. Os alto-falantes são excitados simultaneamente por um mesmo amplificador, com um sinal de frequência de 220 Hz. Pergunta-se qual é o comprimento de onda do som emitido pelos alto-falantes e em que pontos do eixo entre os dois alto-falantes o som tem intensidade máxima. Então vamos lá, vamos ver isso aí. Eu até já preparei a nossa mesinha, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou ver qual é o comprimento de onda. Então para isso eu vou fazer aqui o seguinte, vou pegar, né, que eu tenho que V é igual a lambda F, né? Tenho que a velocidade é de 330, quero achar o comprimento e eu tenho que a frequência de 220. Então, esse comprimento ele vai ser igual a 1,5 metro. Então, isso ele já está feito. O problema agora é a gente conseguir encontrar, né, o ponto em que ele vai ser máximo. Então, para isso, eu vou ter que olhar, né, aqui na minha teoria, né, de interferência construtiva. Então, o que eu vou usar é essa relaçãozinha aqui, né, de que eu tenho que esse delta ele vai ser dado por um número par de meio comprimento de onda. É isso que eu vou usar. Tá? Então, para isso, vamos lá, vamos ver aqui o seguinte. Bem, se eu tenho que o delta, né, ele é n que multiplica lambda sobre 2, e esse n aqui então vai poder assumir que valores? O 0, o 2, o 4, o 6, né? Então, eu teria aqui o seguinte, ó, vamos lá, eu tenho aqui n, né, e o delta. Então, quando eu tiver 0, 0. Quando eu tiver n igual a 2, isso vai dar o quê? Vai dar 1,5 comprimento. Quando for igual a 4, isso vai dar 3 vezes o comprimento. Tá? 3 vezes, né, porque veja só, eu tenho que o comprimento é 1,5. Então vai ser 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1,5 vai dar 3. Então isso aqui está em metro. Tá? Quando for 6, então isso aqui vai ser 4,5. Quando for 8, aqui vai dar 6. Mas quem que é o delta mesmo? O delta ele é dado por essa equação. Deixa eu até colocar numa outra cor. Né? Eu tenho que o delta ele é o que? É uma distância menos a outra. Então, cuidado porque isso aqui não é a resposta. Isso aqui é o delta. Então falta ainda muito trabalho para você chegar na resposta. Tá? Você vai ter que montar uma equação. Né? Por quê? Você sabe que a distância, né, ela é do ponto até uma fonte, é x1, do ponto até outra fonte, é x2. Então, vamos olhar para o desenho. Eu tenho aqui o ponto, essa distância ela é o x1, essa distância é o x2. Então, essa é uma equação e o valor do delta eu vou ter que pegar aqui. Tá? A outra equação é desse desenho. Eu tenho que x1 mais x2 é igual a 6. Tá? Então, veja, ó, o item A já está feito, agora vamos começar o item B. Vamos começar. Tá? Então, primeiro, o que eu vou falar? Eu tenho que x1 mais x2 é igual a 6. E x1 menos x2, módulo disso, é igual a 0. Então, eu vou montar a equação. Vou ter que limpar isso aqui, porque vai dar trabalho, moçada. Então, primeiro, eu vou ter que
x1 mais x2, isso é igual a 6. E o módulo de x1 menos o x2, né, isso aí vai ser igual a zero. Então, você tem um sistema, né? Na hora que você resolve isso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar que o x1 é igual ao x2, né? E isso é igual a 3 metros, tá? Agora vamos para outra equação. Eu tenho um outro sistema, x1 mais x2, isso é igual a 6. E aqui eu tenho x1 menos o x2, isso é igual ao quê? Aquele 1,5 que eu encontrei lá. Aí você vai resolver isso. Então você vai achar que o x1 pode ser o quê? 3,75 metros e o x2 é igual a 2,25. Só que tem uma equação de módulo, então você poderia ter também que o x1 é igual a 2,25 e o x2 igual a 3,75. Tá, mas estamos só no começo. Eu ainda tenho que x1 mais x2 é igual a 6. E eu tenho que o módulo do x1 menos o módulo do x2, isso, né, pode ser igual a 3. Aí você resolve isso. Aí você vai achar que o x1, né, é igual a 4,5 e, né, o x2 é igual a 1,5. Mas como você tem um módulo, pode ser também o x1 igual a 1,5 e aqui tem um ou. E x2 igual a 4,5. Tá, mas ainda tem mais sistema para resolver. Próximo passo, né, você vai ter que x1 mais x2 é igual a 6. E módulo de x1 menos o módulo do x2 é igual a 4,5, né? E aí você vai resolver isso aí, né? E vai encontrar o seguinte: você vai ter que x1 igual a 5,25 metros e x2 igual a 0,75 metros. Ou, né, x1 igual a 0,75 metros e x2 igual a 5,25 metros. Por fim, o último sisteminha. Então agora você vai ter que x1 mais x2 igual a 6. Em módulo de x1 menos o módulo do x2, isso, né, vai ser igual a 6. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que x1 é igual a 6 e x2 é igual a 0. Ou, né, x1 igual a 0 e x2 igual a 6. Bem, então agora você teria que voltar e ver, né, quando você vai ter os pontos. Então, você vai ter lá o 0, o 0,75, 1,5, 2,25, né, o 3,75, né? Aí você vai andando de 0,75 em 0,75, o 4,5, o 4,25 e o 6. Então aí você soma tudo isso aí, você vai ter isso como solução, né? Então você teria que pegar, né, varrer todos esses pontos que estão aqui, tá? Desde o comecinho, tá? Se eu não esqueci de ninguém, eu acho que seria isso aqui. Você teria o 0, né, o 0,75, né, o 1,5, né, o 2,25, né, o 3, o 3,75, o 4,5,
né? Depois o 5,25 e o 6, tá? Então isso seriam os pontos de máximo que você vai encontrar. Você tem que correr ali e procurar quais são os pontos. Tá certo? Esse aí dá trabalho, né? Esse exercício é um exercício bem bonitinho porque ele mostra uma aplicação dessa parte de onda, de interferência. Contudo, eu acredito que vai ficar mais claro para você entender na hora que você estiver vendo cordas vibrantes, que é o comecinho da próxima aula. Mas em todo caso dá para a gente fazer. Então, o que acontece? Você tem um forno de micro-ondas, né? E imagine, se tem o seu forno, você não quer no ponto central ter um ponto de interferência destrutiva, porque é normalmente onde o camarada vai lá e coloca o que ele quer esquentar bem no meio do forno. Então você quer que lá no meio do forno tenha um ponto de interferência construtiva. E você vai ter o que eles chamam de cavidade ressonante. Então você vai ter ali uma onda estacionária, né? E aí essa onda estacionária tem que ter um ponto de máximo ali. Poderia ser no modo fundamental, né? Então você tem meio comprimento de onda entre uma parede e outra, ou pode ter mais ventres colocados ali. Então, vamos lá, vamos ler o enunciado. Então, olha, em um forno de micro-ondas, moléculas de água contidas nos alimentos interagem com as micro-ondas, que as fazem oscilar com uma frequência de 2,4 GHz. Ao oscilar, as moléculas colidem inelasticamente entre si, transformando a energia radiante em calor. Considere um forno de micro-ondas de 1000 watts, que transforma 50% da energia elétrica em calor. Então, vamos ter que ver rendimento. Considere que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 oitava metros. Então, primeiro, determinar o comprimento de onda das micro-ondas. Considerar que o forno é uma cavidade ressonante, na qual a intensidade das micro-ondas é nula nas paredes, né? E aí vai ter que procurar um máximo ali no meio. Determine a distância entre as paredes do forno, né, na faixa de 25 a 40, para que a intensidade da radiação seja máxima exatamente no seu centro. Determine que o tempo necessário para aquecer meio litro de água de 20, né, para 40 graus Celsius. E ele dá o calor específico da água. Então vamos lá, vamos fazer isso aí, né? Então primeiro, né, eu vou calcular qual é o comprimento de onda. Então aí no caso eu vou pegar aqui o seguinte, ó, vamos. Item A, eu tenho que V é igual lambda F. Então eu tenho que a velocidade de 3 vezes 10 oitava, né? Estou em busca do comprimento de onda e tem aqui 2,4 GHz. Tá? Então esse comprimento, né, vai ser o 3 vezes 10 oitava dividido por 2,4 vezes 10 a nona. Isso vai dar 0,125 metros, ou ainda, né? Isso aqui é a mesma coisa que 12,5 centímetros, tá? Então, você já encontrou qual é o comprimento. Agora, vamos resolver o caso lá do forno. Então, o que vai acontecer? Você vai querer, né, que no meio dele você tenha um ponto de máximo. Então, eu vou imaginar que isso aqui, ó, fazendo o item B, tá? Isso que eu estou desenhando é o forno. Então, eu quero o quê? Eu tenho os ventres, né? E quando eu tenho um ventre, eu tenho algo assim, ó. Aqui está representada a interferência destrutiva, o nó, e aqui eu tenho o ventrezinho. E eu quero esse ventre no meio ali. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um ventre aqui, eu posso ter um outro aqui, e aí vai. Mas no meio tem que estar um ponto de máximo. Tem um outro aqui e esse último. Mas para aqui ficar um ponto de máximo, eu tenho quantos ventres? Eu tenho N. E esse N ele é o que? Ele é ímpar, para ficar com um ponto de máximo no meio. E lembrando, né, como é que é a onda, se isso é um ventre, vamos lembrar aqui o perfil da onda. Ó.
Isso é o comprimento de onda. Então o que está em azul é o comprimento, né? E lembrando que quando eu tenho vento, eu tenho meio comprimento de onda, tá? E aqui eu tenho L, que é o tamanho da caixa, né, desse forno de micro-ondas. Então, o que vai acontecer? Eu devo ter que L, né, ele vai ser igual um número que é ímpar vezes o que é lambda sobre 2, tá? E ele falou que esse L tem que ser o quê? Ele tem que ser maior que 25, maior ou igual, né? E menor do que 40 centímetros, né? E eu sei que o valor do lambda é de 12,5 centímetros, né? Nem preciso escrever ele aqui, ó, tá ali do lado, tá? Tem ele aqui, ó. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 25, N, aqui é 12,5 dividido por 2, que é menor ou igual a 40, tá? Então, a hora que você resolve isso aqui, você vai encontrar 4 menor ou igual a N, que é menor ou igual a 6,5. E além disso, eu sei que ele é ímpar. Então, que número N é esse? O único número que resolve aqui vai ser N igual a quanto? 5. Então, quando eu tenho 5, eu garanti que no ponto central do micro-ondas eu tenho um ponto de máximo. Tá, mas vamos pensar agora. Isso não resolveu ainda a questão, porque ele quer saber que tamanho é que ele faz. Né? O cara que está lá construindo, ele falou, tá bom, tem 5, mas qual que é o tamanho da caixa? Né? Então, eu tenho que o tamanho da caixa é esse, L. Então, L vai ser igual a quem? A N vezes L sobre 2. Então, L é igual a 5 vezes os 12,5 dividido por 2. E aí você acha que o comprimento dessa caixa é de 31,25 centímetros. Esse é o comprimento, né, que você vai ter ali do micro-ondas. E aí você garantiu 5 ventres no seu micro-ondas, que é melhor que um único, né? Porque aí você vai ter um aquecimento mais uniforme, mas ainda assim, né, você vai ter pontos em que não vai ter aquecimento. Acho que vocês já perceberam isso. Você põe a comida para esquentar no micro-ondas, tem um ponto que fica mais quente, mas tem um ponto do lado que está frio, né? É que tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Fazer o quê, né? Tá certo? Passando agora para o cálculo, né, de quanto tempo ele leva para aquecer a água de 20 para 40 graus Celsius. Lembrando que o rendimento é um rendimento de 50%. Tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a nossa mesinha e vou limpar e vou continuar. Então, primeiro, né, fazendo, né, esse item C. Tenho que o rendimento é a potência útil pela potência total. Então ele falou que isso é de 50%, então tem a potência útil sobre 1000. Então potência útil é igual a 500 watts. E a potência útil é a energia útil, né, que no caso aqui vai ser calor, que vai se transformar em calor, dividido pelo tempo. Né, e isso é igual a 500. Só que eu sei que esse calor é o calor sensível, né? Então, tá ali. Tá? Então, no lugar dele, eu vou colocar 500 vezes o ΔT. Então, vai ficar 500 vezes o ΔT é igual. Meio litro tem 500 gramas, não é isso? 0,5 quilogramas. O calor específico que ele deu é de 4.000. Né? Isso vezes, né, a variação de temperatura, a final é 40 e a inicial é 20. Então aqui você acha que o tempo, né, necessário para você ir de 20 para 40 vai ser igual a 80 segundos.
Então tive que usar a equação do rendimento e tive que usar a equação fundamental da calorimetria para poder resolver isso. Tá bom? Bem, pessoal, com isso já terminou já a segunda parte, né? Mas eu volto falando agora de cordas vibrantes e tubos sonoros, tá? É uma parte importante, tá bom? E daqui a pouquinho a gente continua. Até mais.